Oi, boa noite. Boa noite. Só tô botando o nome aqui de quem vai participar. Boa noite. Confirmando aqui Mercedes. Alô, alô. Boa Bom, noite. tudo bom? Tudo, E tudo, aí, perfeito. como é que tá a voz e Tua tá perfeita, e a minha? a sua tá boa, tá O boa. problema meu é só iluminação, né? É, mas aqui também não Tá tá. dando para me enxergar aí? Aqui tá dando pra ver. Eu Tá bem sou a legal sim. rainha da pouca iluminação, impressionante. E aqui é o lugar mais iluminado. É, Deixa eu mas é assim mesmo. Boa noite, pessoal que está aí, que tá aí no ao vivo. Bem-vindo a quem vai ver no gravado. Estamos entrando agora para fazer, para fazer os testes, aquela hora dramática que a gente nunca sabe se vai funcionar ou não. Eu estou achando que vai funcionar, estou cheia de esperança que não vamos ter problema. Queria pedir para quem já está aí, dizer para a gente como é que vocês estão em relação ao vídeo e o som. Porque para mim tá bom, mas é bom que para mim tá vocês. bom também. Aí não sei para quem tá ouvindo, né? Aí realmente Vamos teria que embora esperar ver, um pouquinho. ver se Boa alguém noite. vai. Bom, eu imagino que esteja bem, né? Porque quando não tá, todo mundo reclama rapidinho. Então, se É, ninguém tá falando nada, é porque deve estar. Deve estar. Oi, Wanda, quem tá aí já? Wanda, Socorro, Cris, quem mais que já chegou? Quem mais? É difícil ver, porque essa coisa que gruda e a gente não consegue. A gente não consegue depois, quem ver. for fazer alguma pergunta, é melhor fazer pelo. É isso mesmo. Então, já testamos, ninguém, ó, É um papo, né? tô É achando um que o som, papo, né? tô achando que o som e a imagem tá boa. Ninguém tá, tá ótimo. Alguém aqui falou que tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar Bora para lá. poder a gente poder conversar bem. Bom, eu estava com saudades desses encontros, né? Porque fizemos muitos. Então, resolvemos voltar agora com outro tema. Para quem está entrando aí ou está no gravado, que não nos conhece, meu nome é Neide Graça, Mercedes Fernandes, que vai falar daqui a pouco. Olá. Então, queria primeiro dizer por que que a gente está fazendo. Na verdade, hoje vai ser um bate-papo. Nem vai ser, nem vai ser uma live, é bate-papo mesmo, porque nós vamos falar de um trabalho, de um tema que nós compartilhamos. Então, vai ser interessante a gente falar sobre a nossa experiência desse trabalho. Então, em princípio, seria isso. E também, assim, o tema seria não, é a literatura, a pandemia e nós, porque todo mundo, né? A Eliana Martins chegou, boa noite. Eu vi, às vezes eu vejo quem chega, às vezes não vejo, Às vezes dá mas para ver, às vezes não, é. vamos seguindo. E porque nós que trabalhamos com literatura, que estamos envolvidos com literatura, assim como todo mundo que está envolvido com qualquer tipo de trabalho, a pandemia continua sendo um desafio. Então, achei que a gente podia ter essa conversa para falar desse desafio, de como cada um de nós levou esse desafio, né? Então, falar, o que nós viemos aqui é realmente falar sobre isso. O que aconteceu durante a pandemia que a gente possa trocar com vocês, né? Então, em princípio, eu já fiz a minha apresentação, né? Sou Neide de Graça, eu sou bibliotecária, autora de literatura infantil e juvenil, faço mediação de leitura com jovens e com idosos, e exatamente sobre isso que a gente vai falar mais para frente. Então, é isso, essa a minha apresentação. Então, queria que Mercedes agora se apresentasse.
Eu e Neide temos uma parceria linda, ligada à literatura, com mediação de leitura para adultos da terceira idade, que é uma experiência fantástica. E eu venho assim, eu tenho, do meio acadêmico, eu sou graduada em História, mas eu fiz uma especialização em literatura infantil e juvenil, né? Na UF, que assim que eu comecei a me interessar mais pela literatura, fazer parte de grupos de estudo, eu realmente achei que era importante estudar, e eu aprendi muito e continuo aprendendo, porque eu tenho contato com muitos grupos que se dedicam a isso, e lá, nesse trabalho que nós fazemos juntas, que a Neide até vai falar mais depois, a gente se aprofundou muito, e a gente passou a ter muito contato com a literatura infantil, juvenil, e conhecer nossos autores maravilhosos, ilustradores brasileiros que a gente tem, também os estrangeiros, e a gente começou a fazer essa troca com os adultos, né? E é uma experiência riquíssima, né? Então, a literatura realmente veio com muita força na nossa vida. Bom, enquanto Mercedes está falando, eu fiquei olhando quem estava entrando. Então tá aí Gilberto, Patrícia Montes, Dília, Jaira, Wanda. Então, só quero pedir desculpas, porque às vezes vai passar e eu não vou ver, mas todos serão igualmente bem-vindos, mesmo que a gente não fale o nome ou que passe aqui, né? Bom, então a gente já se apresentou para quem não conhece. E agora vamos falar exatamente como é que aconteceu essa questão da literatura e a pandemia nas nossas vidas, né? Eu fico pensando que, assim, que a pandemia é uma coisa que trouxe para todos nós aquela sensação de ausência, de falta, a gente deixou de fazer um monte de coisa, e no meu caso específico, eu faço mediação de leitura com crianças e idosos. Então, foi uma perda dupla, de dois lados. Eu deixei de fazer, ao mesmo tempo, duas coisas que eu estava ali muito acostumada com as crianças. Eu trabalho há mais de 15 anos, e com os idosos, que é esse trabalho que eu faço com Mercedes, tipo 7 anos. Então, foi uma parada brusca. Agora, em compensação, a pandemia trouxe uma experiência muito interessante que talvez eu não vivesse se fosse de outra forma. É porque, exatamente, em 2019, eu estava lançando um livro. E lançar um livro, esse livro é o meu 5º livro. Então, todos os livros que eu lancei tinha a relação direta com as crianças. Eu ia em escola, então eu estava muito acostumada a fazer lançamento, contando com isso mesmo, com esse contato com as crianças. E esse livro não, o livro que eu estou falando é esse, que é o Menino Pirilampo e a Morada das Palavras. Esse livro ele foi realmente lançado em plena pandemia, e eu digo que a diferença para mim foi grande, porque como não tinha o presencial, eu tive que realmente, eu e a editora, a Fran Junqueira, tivemos que nos reinventar. E a conclusão que eu chego agora é que esse livro chegou provavelmente em lugares que não chegaria se fosse só o presencial. Então, esse é um desafio que eu considero interessante. Embora a gente sempre, quando fala em pandemia, fala em ausência, fala em falta, mas eu acho que a gente sempre se reinventa. Quando acontece alguma coisa, a gente vai sempre dar um jeito. Então, eu tive essa experiência com esse livro. Agora, antes de eu passar para a Mercedes, eu queria só falar uma coisa, que hoje aconteceu uma coincidência, na verdade, muito triste. Porque a gente vai falar sobre a Casa Convívio, que é onde nós fazemos o trabalho, e hoje de manhã a gente teve a notícia que uma idosa maravilhosa, que acompanhou o trabalho o tempo inteiro, a dona Zuzu, partiu hoje. E isso foi uma coisa que a gente, na pandemia, teve que lidar muito. Né? E eu resolvi falar isso porque, por coincidência, exatamente hoje que a gente resolveu falar da Casa Convívio e do trabalho com eles, a dona Zuzu partiu. Mas vai ser uma homenagem, na verdade. A gente vai estar falando
é como se ela fosse representante de todos os outros, mas eu queria só pontuar isso, porque eu acho importante, né? Porque foi muito complicado acordar de manhã com essa notícia. Mas é uma coisa que a gente... E vocês vão entender mais para frente por que a gente está falando isso, para vocês entenderem como é que era realmente o convívio. Então, a minha relação da pandemia foi isso. Em relação ao livro, que eu tive que me reinventar, e o trabalho com as crianças e com os idosos, da mediação, que foi realmente muito difícil. Vai lá, Mercedes. Isso. É interessante poder falar sobre a literatura na minha pandemia, porque a pandemia é um momento de grande reflexão também, uma grande mudança social, política, econômica. Então, a gente realmente lidava muito com a literatura, não só porque a gente é escritora, a Neide já é uma escritora experiente, nessa experiência, eu entrei na aventura de publicar o primeiro livro, né? Eu sempre escrevi desde criança, mas eu nunca publiquei livro infantil e juvenil, publiquei coletâneas para jovens e tudo, mas livro infantil juvenil, com ilustração, eu nunca fiz. Então, eu consegui fazer essa empreitada, que é esse livro aqui, que eu publiquei em 2020, né? A Menina e o Mundo dos Peixes. Então, para mim, que não era uma pessoa experiente por exemplo, em publicar livros, como é que eu vou mostrar esse livro? Como é que eu vou lançar esse livro? Eu consegui lançar virtualmente, até com a Neide. A Neide fez uma live muito legal comigo. É um livro de uma editora de autopublicação, então não tem a mesma relação que a Neide teve com a dela, mas também foi muito legal a experiência, eu acho que valeu muito a pena, a editora Meli. E conheci um ilustrador muito legal, que foi o Pupa. Mas, assim, ao mesmo tempo que teve essa ausência da gente não poder apresentar o nosso trabalho nessa casa de convivência, em que a gente trabalhava com um acervo imenso de livros, inclusive um acervo imenso da editora Paulinas, que não sei se o Gilberto está aí ainda, que muito responsável por essa parceria. E então a gente foi começar a trabalhar o nosso livro também, né? Então fomos para as redes, fiz lives, fiz várias postagens. E assim, foi uma experiência diferente, porque eu acho que um livro infantil juvenil a gente precisa até das feiras, das escolas, e para mim foi tudo novo, né? Então é isso. E a gente também, a Neide vai falar agora, fizemos uma publicação em cima desse nosso trabalho. Fala aí, Neide. É o seguinte, vou primeiro falar do projeto para falar da casa, porque o projeto... Vou falar primeiro do projeto para depois falar do livro. O projeto é o seguinte, nós temos um projeto chamado Livro para Todas as Idades. Esse projeto ele existe desde 2013 e ele surgiu em função de um convite que a gente teve para fazer um trabalho voluntário nessa casa, que é uma casa de convívio, que, aliás, essa pandemia eu fiz muita live falando desse trabalho. E cada vez que eu falo, eu tenho que reforçar que não é asilo, é um trabalho, é uma casa de convivência, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de pensar que o idoso precisa conviver. Por quê? Só porque ele se aposentou, ele não precisa conviver? Ele precisa. E o que eu acho interessante dessa casa é exatamente isso. Lá eles vão para conviver. Porque a família normalmente, todo mundo trabalha, as crianças vão para a escola, e fica aquela pessoa cheia de experiência, que viveu uma vida cheia de coisas interessantes ali, sem poder fazer nada. Então, essa casa é aquela casa que eles ficam lá durante o dia, eles vão de manhã, voltam para casa à tardinha, para conviver. Tem muitas oficinas, e é aquela coisa, para ele não perder e não desvalorizar tudo que eles viveram durante a vida. Então, essa casa convive. Então, esse trabalho ele surgiu em função desse convite, porque nós chegamos lá, fomos ver o que é que a gente ia fazer com o que a gente sabia e que a gente fazia com a literatura. Então, a gente foi na prática vendo o que era melhor, o que era interessante para fazer com eles, né?
E aí vimos que o ideal era fazer a mediação de leitura, porque se lá era uma casa de convívio, a gente queria dar para eles a coisa do convívio. Então, a gente resolveu, durante os primeiros anos, a gente foi testando, ver o que funcionava, e a gente resolveu fazer trabalho de mediação de leitura. E as pessoas, elas se espantam muito quando a gente diz que faz mediação de leitura com literatura infanto-juvenil. Eu tenho muita pena quando a pessoa tem essa dúvida, porque eu penso que a pessoa não conhece a literatura infanto-juvenil, né? O poder, a qualidade, existe um monte de questões dentro da literatura infanto-juvenil que, por que não o idoso. Na verdade, eu realmente prefiro falar o velho, porque eu acho que as pessoas fogem um pouco da palavra velhice, como se a velhice fosse sumir por conta disso. Mas as pessoas normalmente falam idoso. Então, a velhice não pode impedir uma pessoa do que ela viveu, não pode impedir ela de continuar vivendo, né? E aí a gente viu que a fazer a mediação dessa forma era interessante, por quê? Porque a gente leva o livro, o tema, né, o tema do livro, e eles falam da experiência deles. Isso é muito rico, talvez até muito mais para nós, inclusive. Né? Então, a gente viu que é perfeitamente possível usar a literatura infanto-juvenil para a terceira idade, como se fala. Então, o projeto Livro para Todas as Idades surgiu em função disso, em função dessa possibilidade que a gente teve. Né? E aí, como é que é a Casa Convívio? A Casa Convívio é essa casa que eu acabei de falar para vocês, que as pessoas vão lá para conviver. Então, ela é uma casa, quer dizer, a gente utiliza a literatura compartilhando ela nessa aplicação, né, com o idoso, que não é só no caso da criança, e a Casa Convívio, ela está lá para isso, para as pessoas conviverem através de atividades, né? E a questão do nosso trabalho, uma coisa que a gente fez desde sempre foi registrar esse trabalho, né? Registrar o que a gente estava fazendo no dia a dia lá com eles. Agora, em 2019, eu e Mercedes fizemos esse livro, que é A Casa Convívio e a Literatura para Todas as Idades. Esse livro é uma homenagem a esse trabalho, né? É uma homenagem a esse trabalho. Ele fala da história da Casa Convívio e também a primeira parte do livro, a gente, aproveitando que o que a gente sabe fazer é escrever, a gente fez vários textos inspirados nessa relação, nessa experiência com eles. Então, esse livro ele é uma homenagem, né, que a gente fez, e também porque esse livro deu para nós tivemos a oportunidade de também ajudar a casa, porque a Casa Convívio, ela não tem recursos, ela vive de doação, e o trabalho lá é todo voluntário. Então, com esse livro, a venda dele reverteu para casa. Então, foi uma oportunidade que a gente teve, não só de prestar homenagem à casa, como, de alguma forma, ajudar, né? Ajudar a casa. Muito e aí, pensando nisso, pensando nesse tipo de trabalho que nós fazemos, nós que resolvemos, e já que as pessoas têm muita curiosidade de como é feito esse trabalho, nós resolvemos trazer para vocês, escolhemos alguns livros para mostrar para vocês como é que funciona isso. Né? Porque eu acabei de falar que tudo que a gente faz lá, a gente registra. A maior parte das atividades, elas têm vídeo, né, gravado, que nós temos um canal no YouTube, nós estamos nas redes sociais. E então, a gente resolveu fazer isso. Então, eu e Mercedes escolhemos alguns livros para contar para vocês, para compartilhar para vocês como é que funciona isso. Porque de repente achamos que fica muito mais fácil a pessoa com o livro, né? A gente falando do livro, vocês entenderem melhor como é que é esse trabalho. Então, a gente trouxe vários livros, e o primeiro livro nós trouxemos de propósito um livro que fala de brincadeiras, né?
Brinquedos e brincadeiras, porque na verdade as pessoas acham que isso não existe mais porque você ficou velho. Tem nada a ver. A prova disso é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então é isso. Esse primeiro livro é um livro que a gente escolheu chamado. Eu vou tirar aqui um minutinho os comentários para poder Mercedes mostrar o livro, vocês enxergarem direitinho. E o que é interessante nessa escolha que a gente fez aqui para esse público que está nos ouvindo e que vão ouvir depois, é que a gente trouxe livros que nos remetem a vídeos interessantes, que quem for lá tiver a chance de olhar, vai ver o que a gente inspirou. Então, esse livro aqui foi uma oficina que nós fizemos, eu e a Neide. A Neide trouxe o livro dela, que é um livro riquíssimo, ela vai mostrar depois, esse aqui, que tem um trabalho de pesquisa incrível, e esse aqui é um livro, é uma coletânea tão delicada de livros organizados pela Ninfa Parreiras, com oficinas de escrita que ela faz, e com vários autores, e falando sobre o brinquedo, sobre a memória do brinquedo. Então, a gente escolheu um texto pequeno, bem pequenininho, a maioria é muito pequeno, para falar sobre esse livro. A Delicadeza, um livro delicado, contado por várias pessoas, vários escritores, e ilustrado lindamente pelo Agostinho Ornelas. Então, eu vou falar aqui um continho da Marta Gomes, tá? Que é uma escritora, professora, uma pessoa muito, muito interessante, amiga nossa. Um cheiro. Quando eu, pequena, minha avó fez uma boneca. Essa boneca aqui, ó. Ela fez uma boneca. Não era de porcelana, nem tinha olhos azuis que piscavam. Era de pano, um anjo negro que carregava o cheiro da família. Ao estar só, corria para a baianinha e logo sentia a presença de todos ao meu lado. No dia em que minha avó partiu, seu cheiro ainda vivia na boneca. Pele é sempre o melhor perfume. O da minha avó vinha lá das bandas do sertão. Era de pó e suor. E uma leve nota de limão galego. Um dia, passei por uma menina de rua. Não caiu uma lágrima no seu rosto. Sua avó acabara de morrer. Não pensei 2 vezes. Peguei baianinha. Senti o frescor do último afago e passei-a para a nova dona, que esboçou um sorriso, abraçou a boneca e disse que tinha o cheiro da sua avó. Foi quando descobri que cheiro de vó é tudo igual. Cola na alma e não sai nunca mais. Então, são histórias muito sensíveis, muito lindo esse livro. Aí a Neide até vai falar uma característica que ela fez, porque ele vem com acessório, com desenhos, né? Que o Agostinho fez de vários brinquedos, né? Aí a Neide desmontou o livro dela. Conta aí a sua experiência com esse livro. É assim, eu desmontei o livro, mas eu vou preferir já ir direto para o vídeo, porque assim, esse brinquedos tem lá no nosso canal do YouTube o vídeo da nossa atividade com eles. E aí o que aconteceu? Mercedes leu esse texto lá, mostrou o livro conta-contos, como ela está fazendo aqui, e eu levei o meu livro, que fala, é a Ciranda da Alice de Brinquedos e Brincadeiras, e eu tenho quando eu levo esse livro, eu tenho uma caixa redonda enorme, cheia de brinquedos feitos assim, tipo de sucata. Agora, na verdade, é muito engraçado que a gente nunca imagina o que vai acontecer, e quando vocês olharem o vídeo, vocês vão entenderem o que a gente está dizendo. E aí, eu levei uma bola de meia, claro que eles quiseram jogar. Eu levei essa boneca, que é uma boneca feita de meia também, né? E essa boneca também, alguém lá, uma idosa lá se apaixonou por ela. Agora, o mais interessante que a gente nunca podia imaginar, é que eu levei, ó, isso aqui, ó o barulho. O que é isso? Bola de gude. Bola de gude que tudo quanto é criança adora. Gente, que aconteceu uma coisa muito engraçada, porque aí, não sei se fui eu, Mercedes, falamos quem é que queria jogar bola de gude. Então, nesse vídeo, a preciosidade é uma idosa, uma senhora de não sei quantos anos. Quase 90 anos, quase 90 anos.
jogando bola de gude e acertando. Então, no vídeo vocês veem como é que é engraçado isso e como é interessante a pessoa parar para pensar que você não pode menosprezar a capacidade da pessoa só porque ela ficou velha. Então, a animação que teve com essa coisa dos brinquedos lá na hora, para mim que trabalho com criança, era parecido com a animação que as crianças têm quando você fala de brinquedo e brincadeira. Então, esse vídeo, ele é maravilhoso. E na época que nós postamos ele, até o Agostinho Ornelas, que é o ilustrador desse aqui, ficou apaixonado, querendo saber quem era aquela pessoa que estava jogando bolas de gude na sala. O próprio ilustrador do livro. Exatamente. Então, a gente resolveu começar com esse livro para vocês entenderem que realmente é um trabalho, é a coisa de enxergar a velhice de uma outra forma, não enxergar como se a pessoa não pudesse fazer mais nada. Vou fazer observação sobre a sua caixa de brinquedos. Quando você leva uma caixa de brinquedos, seja de brinquedo artesanal e tudo, a criançada vai logo para cima, querendo ver, não sei o quê. Aconteceu a mesma coisa, gente, não tem diferença. A curiosidade é a mesma, entendeu? Eles queriam, obviamente, de uma abordagem diferente, mas é muito interessante. Eles queriam conhecer tudo. Muito legal. Então, esse livro teve essa característica que realmente dá para vocês entenderem por que a gente é tão apaixonada por esse trabalho. Agora, o próximo livro, Mercedes que escolheu, e ela vai falar sobre ele. Olha, esse livro tem uma curiosidade. É da Sylvia Ortoff, que é uma grande escritora, professora, autora, uma pessoa que teve uma importância enorme na literatura infantil e juvenil. E ela infelizmente, já não está mais entre nós, mas ela publicou muito. E esse livro é um livro muito poético, né? Então, e sabe quem se apaixonou por esse livro? Vou dizer para vocês, um poeta muito importante. Ele disse assim: gato para cá, rato para lá, é das fábulas poéticas mais encantadoras que já vi. Exala afetividade, graça, compreensão, ideal de vida. Carlos Drummond de Andrade. Então, o que foi interessante nesse livro? Nós fazemos um trabalho em roda, que nos permite fazer mediação. Então, existe a troca, a gente não conta a história. A gente fala da história, interrompe, pergunta, eles fazem pergunta. É uma mediação, realmente. Nesse dia, a gente não pôde ficar na sala que a gente fica. A gente teve que ir para um outro lugar. Então, como é que era a arquitetura desse lugar? Era uma mesa comprida, em que eles sentavam na mesa. Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer? E, por sorte, eu trouxe esse livro. E é interessante que eu tive que contar mesmo. E fiz uma narração. Fiz uma narração da história de uma vez. E depois a gente trabalhou. E no vídeo é interessante como eles estavam prestando atenção na história. E é uma história muito poética, em que a própria autora diz que ela é um dos personagens do livro. Então, é um livro lindo, que trouxe essa experiência para a gente, que foi diferente dessa troca. Eles realmente prestaram atenção na história, e é um vídeo que tem uma quantidade de visualização imensa. Talvez por conta da autora, do livro, não sei. Mas a gente teve uma resposta muito boa dos nossos idosos, dos nossos velhinhos, né? E também das pessoas que visualizaram, que gostaram, que nos deram respostas, né? Muito bom. Eu queria só falar uma coisa. Eu desativei os comentários, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto a gente está falando, aí embaixo, onde vocês escrevem o comentário, tem uma interrogação. Aí vocês podem apertar aí e escrever, que aí aparece aqui na tela. Especial. Aparece aí na tela. Olha, porque eu desativei, porque Mercedes tem que mostrar os livros, se ficar com os comentários, vocês podem não ter direito. Bom, agora é minha vez. O livro que eu escolhi é esse livro aqui, ó, A Caligrafia de Dona Sofia. Com certeza muitos de vocês que estão aí conhecem, do André Neves, né? E esse livro, ele pensando no vídeo que está disponível, né, na parte que vocês podem visualizar da atividade com ele, foi muito legal, porque esse livro, para quem, não sei
para quem não conhece ele, é um livro que fala de poesias, né? A dona Sofia, ela é uma professora aposentada, que ela ama poesia, e ela distribui a poesia pela cidade dela. Então, como é que eu montei a atividade? Muito simples. Eu peguei as poesias, dei para eles e eles leram as poesias. E é muito legal ver como a poesia tem esse envolvimento com as pessoas, né? É E é assim legal. Então, se vocês mesmo. olharem lá o vídeo, vocês vão ver eles lendo, né? Uhum. Eu escolhi algumas poesias e eles lendo. E depois que a gente falou, que eu falei da história da Dona Sofia, tem a Dona Sofia, tem um carteiro. Então, esse livro ele teve aquela coisa da poesia, né? Porque a poesia é uma coisa muito legal, porque com a minha experiência com criança, também acontece isso. Você fica pensando, eles não vão se interessar, mas a poesia tem um poder próprio, né? Eu Poesia acho tem um que. poder próprio, é isso aí mesmo, isso aí mesmo. Exatamente. Então, esse vídeo, a coisa interessante dele foi fazer, a gente fez como se fosse um dia de poesia. Levamos a poesia, distribuímos a poesia e eles embarcaram. Então, a caligrafia de Dona Sofia tem essa característica lá no vídeo. Se vocês olharem, vocês vão ver eles lendo as poesias que tem no livro do André. E, E é uma aliás, emoção para a gente, né, oi? Neide? A gente revê os vídeos e muitos já não estão mais aqui, né? E nesses Exatamente. 2 anos, então, da pandemia, nós tivemos várias perdas. Então, é uma forma da gente matar a saudade dos nossos. Porque tinham aqueles idosos que eles eram. Eles iam sempre na oficina, né? Eles eram fiéis, né? Porque nem todos queriam, né? Mas na nossa oficina, quem estava lá, a maioria Tá, queria. exatamente. Eu esqueci de dizer que esse livro é da editora Paulinas. É importante sempre Nossa falar referência. autor, ilustrador, né, e editora. No caso aqui, a autoria e a ilustração é do André Neves e a editora é Paulinas. O Mercedes, a Cris pediu para você mostrar de novo seu livro, que eu acho que ela não deve ter pegado o Quem? nome. Meu A Cris. livro. É o Meu último livro. livro que eu escrevi. Não, o livro que você falou. Qual? Gato pra cá? O último livro. Ela falou o último livro. Esse aqui? É. Que aí Esse você. aqui é da editora Rovelli, tá? E a ilustração é da Graça Lima e da nossa querida Silvia Ortoff, uma grande escritora, que também é um livro de poesia. Tem até a ver com o que a Neide estava falando. É uma coisa que pega de jeito, entendeu? Porque as rimas são muito interessantes, são muito sensíveis e carregadas de afeto, né? É isso aí. Deixa eu Ela ver, perguntou. deixa eu ver a pergunta aqui. Vê se tem outra pergunta. Ah, não, Mercedes, eu confundi. Ela quer ver o seu livro, não é o Meu último livro. livro, É o que seu eu livro. escrevi, que eu É, escrevi? é. Ah, bom, esse aqui é o livro que eu escrevi. É uma história baseada num caso real que aconteceu na minha família. E eu faço um trabalho assim que tem a ver com várias camadas de sentimentos que passam pela vida da criança, sem dar lição de moral nem nada. É o sentimento da criança com a dor e com as alegrias, né? Do crescimento, né? Então, a Menina e o Mundo dos Peixes, eu faço uma discreta intertextualidade, muito discreta, muito, muito humilde com a Clarice, em relação à questão dos peixes, mas a história é bem diferente, mas inclusive homenageio ela num dos personagens. Está aqui. Qualquer Tá. coisa está lá no Instagram, quem quiser saber mais. Ah, tá. Não, até foi bom você falar isso, que a gente, depois que acabar a live, eu vou botar lá no post todos esses livros que a gente está mostrando, vai estar lá a referência completa. Bom, O Mercedes, livro vamos da ao Casa com próximo. Vídeo, o livro da Oi? Casa com Vídeo, infelizmente, ele não teve ele já foi todo vendido, toda essa edição, e a gente não tem mais para vender. A menos que no futuro as pessoas da casa queiram fazer uma outra edição aí, eu não sei. Mas, assim, deve ter lá na biblioteca da Casa Convívio. Quem quiser conhecer, quando ela inaugurar, ela vai reinaugurar. Então, Uhum. no momento, a gente não está tendo atividade. Agora sou eu, né? Agora é você. Você já terminou? Já. Bom, então eu trouxe aqui. Eu sempre trabalho muito com a coisa do desafio, esse do gato para cá, rato para lá, que eu vi que não ia poder fazer mediação do jeito que a gente fazia. Foi uma surpresa boa.
Aí eu resolvi trazer o livro de uma ilustradora, uma artista visual, que é a Suzy Lee. Ela é muito conhecida e ela tem esse livro aqui, Onda, faz parte de uma trilogia da Margem. Ela trabalha com livre, ela trabalha com outros trabalhos também, mas ela trabalha muito com livre imagem. Ela ilustra, entendeu? Então, ela se comunica através da ilustração. Então, ela conta, e o que é interessante? Tanto para criança como para jovem, para idoso, você trabalhar a subjetividade. Então, ela traz uma história da cabeça dela, que ela escreve de uma menininha, aqui, uma menininha que supostamente vai conhecer, vai ter uma experiência com o mar pela primeira vez. Então, esse livro, ele mostra a emoção dessa menininha lidando com o mar. Aqui ela está fugindo da onda, porque ela não conhece o mar, é a interatividade com o mar. Bom, aí eu não vou ficar falando do livro, é um livro muito interessante. O que foi interessante dessa história que está lá no vídeo? A casa estava muito cheia desse dia, eu falei, gente, é um desafio, como é que eu vou trabalhar? Aí vocês, quem for lá ver, né? É muito interessante, porque eles contam uma história, eles foram contando. E muitas histórias combinavam com a outra do outro colega. Eu fui passando o livro com as imagens. Eu também falava um pouquinho e eles falavam bastante também. Eu dava vez e eles apontavam e faziam uma narrativa, criavam uma narrativa que era importante para eles ali com o objeto que estava sendo mostrado, entendeu? Então, isso foi de uma riqueza, assim. Foi uma troca, uma coisa assim que eu estava assim, um pouco com medo. Pois, gente, a primeira vez que eu trago um livro que não tem texto, que não tem uma história. Era uma vez, não sei o quê. A história está na imagem. E a gente tem que dizer que o ilustrador é um autor visual. Ele tem uma importância muito grande nas histórias. Por isso que tem história que dá muito certo quando o texto casa com o ilustrador. A gente tem muita essa experiência, a gente conhece, né? De vários conhecidos nossos, a gente conhece muitos autores e ilustradores, e a gente participou de muitas feiras, muitas coisas a gente foi conhecendo, e a gente também segue nas redes sociais. E nesse livro aqui causou um frisson muito grande. Chama-se Onda, e essa edição aqui ainda foi publicada pelo Cosac Naif. Aí a grande preocupação que a Cosac Naif terminou, ela acabou, né? Para onde que foram os livros da Cosac Naif? Que eram livros maravilhosos, né? Felizmente, a Companhia das Letrinhas, comprou essa trilogia, né? Que são 3 livros, Onda, Sombra e Espelho. Então, foi uma experiência maravilhosa. Quem quiser olhar o vídeo lá e constatar, vai ser ótimo. Foi bem interessante. Bom, o próximo livro que eu trouxe é um livro, Mercedes até mexe comigo, que diz que eu sou a rainha de levar livro de bichinho para eles. Mas é porque, assim, já vou até mostrar o livro. Bichinho de Estimação, ilustrado pela Edmeia Campbells, e a ilustração é da Cris Eix. O que aconteceu com esse livro? Eu achei, porque assim, é claro que a gente não pode, não tem sentido levar um livro super, hiper infantil para eles. Mas esse livro, ele tinha uma motivação para levar. É porque, eu não sei se alguém que está aí conhece o livro, esse bichinho de estimação, houve uma inversão. A gente, o humano, pega o bichinho para virar de estimação da gente. Na história foi o contrário. O bichinho tinha um humano de estimação, na verdade. Então, eu sempre acho que o fato de ser um livro que é de bichinho, isso não interfere. Que na verdade, a questão é como você vai levar, como isso pode ser colocado. E no caso desse livro, é muito interessante exatamente por isso, porque aí começa a se falar dos bichinhos de estimação, então isso rendeu muito por conta disso. Então, eu trouxe esse livro por conta disso, para que fique bem claro que o fato do livro ser um bichinho não significa que ele é infantil a ponto de você não poder ter um conteúdo com ele. Né? Então, esse livro, ele também é da Paulina. Ele é da Paulina. Com bichinho, temos vários. E a gente tem uma fábula.
as fábulas são com bicho também. Exato. E esse livro, quando a gente postou, a própria ilustradora Cris também se espantou. Depois ela achou super interessante, porque, na verdade, provavelmente ela não pensou que teria essa possibilidade, né? Mas teve e foi realmente muito, muito, muito interessante. Então, é Bichinho de Estimação, é de Meia Campbells e Cris Eixo, da Paulinas. O vídeo também é bem interessante. Vai, Mercedes. Bom, esse aqui é, digamos assim, a cereja do bolo, quase, né? É de uma querida escritora de Santa Catarina, Eloy Elizabeth Boutico. E esse livro aqui, eu nem conhecia muito ela, depois até conheci outros livros dela, ilustrado pela Elma. Esse aqui é um caso de uma poesia belíssima, consegui casar com uma ilustradora maravilhosa também. Então, nesse dia da aula, estava muito cheio também. Estava muito cheio e nesse dia, é muito especial para mim que nós tínhamos um conviva, que já não estava bem de saúde, mas ele era muito sensível, ele era poeta, e ele não estava bem nesse dia. Inclusive, eu fiz um conto inspirado nele, no livro que a gente escreveu sobre a Casa Convívio. O Homem que se Iluminava, porque ele se iluminou, e isso está no vídeo. Ele começou a participar, aí começou a falar poesias próprias e ficou encantado com as poesias do livro. E eu vou falar só uma poesia pequenininha aqui, tá? Esse aqui é o livro. Camomila. Camomila nasceu no meio do prado. O carneiro que pastava ficou encantado. Passei pela camomila, camomila me acenou. Respondi ao aceno, minha mão cintilou. O fogo, quando se apaga, na cinza deixa o calor. Camomila, quando balança, esmalta o chão de flor. Então, o livro, ele fala sobre flores, sobre a natureza. E ele ficou em estado de graça. Ele ficou engraçado, que ele ficou a Neide até pode confirmar, ele ficou num espaço separado e a gente filmou muito ele. Então, os olhinhos faziam assim, brilhavam. E eu depois fiquei sabendo que ele estava meio adoentado, e naquele dia parecia que ele... Não, mas ele estava ótimo, ele participou da aula, estava tão bem, e ele ficou encantado com as ilustrações, belíssimas, né? Essa página aqui é linda. Esse livro é lindo, é da editora Paulinas também, a nossa grande parceira. Quem puder conhecer vai adorar. E o vídeo é maravilhoso. Foi uma experiência fantástica. Se Neide quiser acrescentar alguma coisa. Não, eu me lembro perfeitamente desse dia por conta do seu Décio, né? Ele realmente é maravilhoso, né? E ali é que você realmente vê como é a vida que a pessoa viveu, fica dentro dela. Então, eu acho uma atitude muito ruim não deixar essa pessoa continuar convivendo, né? E como é que fica isso? Como é que fica a experiência que está dentro da pessoa? Então, ali foi um momento que isso ficou muito claro. Ele ficou muito feliz, porque era a praia dele, a coisa da poesia. Exatamente. Exatamente, uma experiência super interessante. Bom, meu próximo livro é esse aqui, Reconto que Passa. Ele é da Salizete Freire Soares e as ilustrações maravilhosas de Maurício Negro. Ele é da editora Paulinas também. Esse livro, ele fala do casamento da Dona Baratinha, um reconto. É muito legal esses livros de reconto, né? Porque cada pessoa leva de um jeito. E esse livro, eu também levei ele para trabalhar, fazer mediação com as crianças. Então, para mim, quando eu levo o mesmo livro para as crianças e para os idosos, para mim é uma experiência muito interessante, porque tem muito ponto em comum. E é uma coisa que esse livro tem, é que ele tem uma janela, olha aqui. Ele tem uma janela que, para a criança, é o máximo. Gente, visual é muito legal. Esse livro, ele é maravilhoso. As ilustrações dele realmente, né? Maurício Negro é maravilhoso. A ilustração, Neide? Oi?
A ilustração é de quem? Maurício Ah, Negro. Maurício É Negro. maravilhoso. Muito bom. Então, o que eu vi desse livro foi a coisa da infância realmente guardado dentro deles. Porque quando falou a história da Dona Baratinha, é claro que eles lembravam, né? Então, o livro ele traz essa história de uma outra forma e eles lembrando da história da Dona Baratinha da época deles, com os filhos, com os netos. Então, isso aqui, esse livro, ele é a coisa das gerações, né? Ele pode ser utilizado com a criança e com o idoso, mas cada um vai trazer a sua experiência para o livro. Então, esse também foi muito interessante por isso. Ele trouxe o que está na gente, né? Porque essa coisa de quando eu vejo a pessoa assim achando muito estranho, né, a literatura infanto-juvenil para quem envelheceu, eu acho muito estranho porque fica parecendo que a pessoa esquece que a infância fica na gente. A gente não joga a infância fora só porque envelheceu, isso não existe. Certeza. Então esse livro, para mim, é uma prova disso. É uma É. prova de que aquela Agora, eu coisa. vou fazer uma pergunta para você. A gente aqui está batendo papo. Como é que foi a experiência para você, que você pôde fazer essa experiência, entendeu? De contar uma mesma história para as crianças e para os nossos velhinhos. A Conta para gente. experiência, nesse livro específico, a experiência foi essa. Primeiro, a questão da curiosidade. A Hum. curiosidade não morre porque você envelheceu. Isso é um fato. Ah, com E certeza. essa coisa da janela que fez um sucesso muito grande para as crianças, com os idosos também. Porque aqui nessa janela, pode ter muita coisa nela, muita coisa. Então, essa é a coisa da curiosidade. A diferença é que, no caso das crianças, elas estão começando a conhecer a história da Dona Baratinha, né? Os idosos não, eles têm a memória, né? A É. memória de como foi com eles, essa história, como foi com os filhos, com os netos. Então, a diferença é essa, mas a questão da curiosidade existe, né? Você não para de ter curiosidade porque você envelhece. E no caso, a diferença foi essa. Essa foi a diferença, mas deu É muito perfeitamente bom, né? para ver isso. Agora Na, é interessante essa coisa da gente conseguir ter esse olhar e essa maestria para poder trabalhar com um público mais infantil ou mais juvenil e com o pessoal mais idoso, né? Então tem que ter é, realmente um certo feeling, né? Bom, verdade. agora vem o meu último livro aqui, depois você vai falar do seu último. Esse livro aqui é também um marco. Ele é um marco na literatura infantil juvenil. Ele é um marco porque ele traz o relato de uma tragédia, né? E isso causa um impacto, tanto na criança quanto. É um livro para todas as idades, digamos assim. E ele é magnificamente ilustrado. É um livro assim que eu, inclusive, participei de mesas para falar sobre esse livro, porque é um trabalho congregado da editora, que é a editora Pulo do Gato, com o Léo Cunha, que é um poeta, um escritor, uma pessoa fantástica, e o André Neves, né, que é um querido nosso. Né? Isso aqui é da editora Pulo do Gato, né? E fala de quê? Um dia, um rio. E fala sobre a tragédia daquele rio, do Rio Doce, que foi causado por aquela, de Mariana, né, dos, daquela tristeza, né, da tragédia lá do. Eu fico até sem palavras, porque eu não tenho nem como falar. É um lamento, um grito tardio de socorro, uma homenagem ao Rio Doce e a todos os rios que banham, alimentam e enriquecem nossas terras e nossa história. Então, qual foi a atividade que eu fiz? Né? Era um livro tão denso, tão intenso, com imagens tão fortes. Por aqui vocês veem, ó. Tem uma imagem aqui que é muito forte. Aqui, que mostra a terra, né? E invadindo, né, o rio, né? E aqui é uma imagem muito forte também que mexe com criança. Eles ficavam assim, olha, que coisa.
Então, o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho de pesquisa, um trabalho rápido, imprimi como é que era o Rio Doce antes, né? Antes dessa tragédia acontecer. Aí fui mostrando e nem falei para eles de imediato aonde que era, né? Antes de começar a contar a história. Aí todos assim. Aí depois eu mostrei fotos do mesmo rio totalmente tomado, aquelas águas barrentas, casas destruídas e tudo. E aquilo, obviamente, veio uma discussão para além da história. Né? O livro é magnífico, é um livro que ganhou vários prêmios, mas ele comunica muito bem. Mas o importante é como ele chega no leitor, né? E eles ficaram assim, agradeceram muito, quiseram saber onde que tem esse livro, o que eu quero, e foi um livro muito premiado, e é muito importante falar poeticamente de tragédias, né? Uma forma de você até amenizar, né, a vida, né? Porque está difícil, né? E hoje em dia é um livro muito lindo, eu recomendo, inclusive. Um Dia, um Rio, Léo Cunha e André Neves, editora Pulo do Gato. Tá lá o vídeo, que vocês vão gostar, se alguém assistir. Bom, para contrabalançar essa tristeza aí de um rio, eu trouxe um livro aqui muito interessante. Esse livro eu resolvi levar para Casa Convívio quando eu fiz ele com as crianças. Porque, por conta do tema, eu imaginei que fosse ser interessante lá com eles também. E é esse aqui. E mais um livro de bichinho, né? A Mercedes que diz que eu gosto de livro de bichinho. Bico Calado, Assunto Encerrado. É um livro que aparentemente é infantil, mas Aparentemente. aparentemente é infantil. Mas é a história de duas galinhas chamadas Chimbique e Biloca. É muito engraçado. Eu me lembro muito claramente que já o nome com as crianças e com eles fizeram o maior sucesso. Eles acharam muito engraçado. E o tema do livro é a fofoca. Então, foi muito legal ver isso, gente, porque as crianças também, né? Fofoca, eles acharam que era um tempo. Aí começa, as crianças começam a dizer que o outro é fofoqueiro, e os idosos começam a relembrar situações em relação a isso. Então, esse livro ele foi interessante por isso. O tema dele foi um tema que rendeu muito, porque também é muito bom quando a gente leva um livro, é muito bom quando se leva um livro como o de O Rio, que é a coisa da consciência, de uma situação muito dramática. Mas também é muito bom quando a gente leva um livro que eles se divertem muito e participam de, sabe, aquela coisa igual o livro dos brinquedos. Então é muito bom isso, e isso reforça o que a gente acha, que eles precisam disso, não sabe, não pode tirar isso de uma pessoa só porque ela envelheceu. Então esse Bico Calado, ele é da Paulinas, Bico Calado, Assunto Encerrado. Ele teve muitas gargalhadas lá com os idosos por conta dele, e com as crianças teve muita participação. Então, esse foi um daqueles livros que. E também porque, como a cada dia da atividade, lá com os idosos, eu apresento um livro, Mercedes apresenta outro, a gente de alguma forma consegue contrabalançar, né? Para não levar dois livros com temas pesados, assim, que também é muito bom levar livros leves, né? Com Porque, certeza. porque assim, eu sempre acho que a questão é como você encaminha o tema ou o assunto, não é propriamente o livro em si. O livro é o veículo, no caso. Então, esse livro ele foi realmente muito interessante por conta disso. Foi uma animação muito grande. Lá no vídeo vocês vão ver que tem realmente essa animação. Bom, eu não sei se o Instagram está derrubando a live, se não está, mas a gente vai continuando enquanto for possível, né? Porque uma pergunta, né? Aí pode ativar os comentários agora. Vou ativar aqui o comentário. Porque agora o que eu queria também falar é sobre onde vocês encontram essas informações que a gente está falando, né? Porque a gente está falando tanto em vídeo, falando. Então, eu quero realmente dizer para vocês: é o seguinte, a gente tem. Nós estamos nas redes sociais com Livro para Todas as Idades, Instagram, Facebook, mas nós temos um canal no YouTube com esse mesmo nome. É, é,
Livro para todas as idades. Lá nesse canal tem todos os vídeos que a gente está falando aqui, e muitos outros. Porque a gente, lá no canal, a gente tem entrevistas, a gente tem muito mais coisas do que os vídeos, né, com os idosos. A gente tem entrevistas, a gente tem outras sessões de livros que a gente coloca lá, né? A gente faz um trabalho e coloca lá também. E então é isso. Então, a informação que eu queria dar é exatamente essa: é dizer que se vocês estiverem interessados em ver isso que a gente está falando aqui, ver os vídeos, está lá nas redes sociais. E no Instagram, Livro para Todas as Idades, tem lá o endereço de um blog, porque assim, inicialmente, nós começamos com um blog, né? A gente colocava tudo lá. Aí depois nós passamos para as redes sociais e aí a gente deixou o blog como se fosse um arquivo de tudo que a gente faz. Mas ele está lá também, mas isso você... Cris Oi. Marques Ferreira está dizendo assim, nossa, que trabalho lindo, deu vontade de conhecer. Vai lá, Cris, vai conhecer nosso trabalho, você será muito bem-vinda. É isso mesmo. A Cris é aqui acho que a Cris é de Petrópolis ou Teresópolis, não sei, ela é daqui de perto. Quem está perto, quando a gente retomar o trabalho, quando voltar a gente a fazer o trabalho, a gente tem o maior prazer em receber as pessoas lá no local. E quem está longe pode realmente ver como é que a gente faz esse trabalho no canal do YouTube, porque o canal do YouTube tem lá todos os vídeos. Agora, o blog, que é livro, se Petrópolis. você colocar... Oi? Ela está falando que é de Petrópolis. De Petrópolis. Porque assim, se vocês fizerem uma pesquisa, Livro para Todas as Idades, blog, vai vir um blog, vocês vão entrar lá. Que lá tem o link para tudo que a gente fez até agora, nesses 7 anos. Além dos vídeos, tem as entrevistas, né? Que é o que tem além desse trabalho com os idosos, e tem outras coisas que a gente faz que está lá registrado. Então, se vocês quiserem conhecer, realmente lá é o lugar mais fácil, né? Realmente mais fácil. A gente tem também lá no blog, no caso aí é no blog, a gente tem uma seção chamada Bastidores das Histórias. Nessa seção, a gente tem muitos autores amigos nossos, muito conhecidos de vocês, que falaram para a gente fez o vídeo com os bastidores dos seus livros, né? Que é uma coisa que é legal, que é interessante a gente conhecer. E uma outra seção que tem lá, que é legal falar, é uma seção chamada Grandes Escritores para Pequenos Autores. Então, lá tem dois arquivos, um falando da Cecília Meirelles e outra falando de Fernando Pessoa. Esse de Fernando Pessoa, inclusive, foi gravado por Dília Gouveia, que entrou aí, deve estar aí. Se vocês quiserem ouvir falando de Fernando Pessoa, com o sotaque do Fernando Pessoa, entra lá que vocês vão gostar do vídeo. Ela gravou um texto do Fernando Pessoa, né? E aí tá lá guardado. Então, a gente tem tudo isso guardado lá, né? Quer dizer, arquivado lá para vocês participarem, porque a gente resolveu também fazer esse encontro aqui para falar disso, porque as pessoas elas têm muito interesse nisso, porque é uma coisa que as pessoas não param para pensar, que o livro infantil juvenil, né, pode ter, né, essa possibilidade. E a gente, na prática, está vendo que é possível ter realmente essa possibilidade. E é legal a gente ter registrado isso desde o começo, porque vocês indo lá no blog, que é o mais completo, ou indo no canal do YouTube, vocês vão ver isso na prática, lá vendo como a gente faz. Então, porque no começo, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem e acham que a gente faz contação de história. Mas a gente chegamos à conclusão muito rapidamente que para esse tipo de público, contação de história não funciona. Precisa ser uma coisa que eles participem. Porque é para isso que eles estão lá, né? Eles estão lá para isso, eles estão lá para conviver. Então, não tinha muito sentido a gente fazer uma coisa
uma coisa que fosse só para ler para eles, só para contar para eles. Então a gente rapidamente descobriu que para funcionar teria que ser assim. Alguma Ah, coisa que você sim. queria acrescentar, Mercedes? Eu acho assim que esse universo infantil e juvenil da literatura é de uma riqueza, e quem teve a chance de ser leitor, eu tive sorte de ser leitora desde criança, que conhece a literatura clássica, os contos de Grimm, de Anderson, Alice, Peter Pan, e são contos profundos, são para leitores de todas as idades. Você pode ter um olhar que a criança vai ter quando ela começa a ler, e vai ter um olhar para quem vai mediar quando a criança ainda não pode ler ou quando não tem certo entendimento. Então, e tem a coisa de achar, uma coisa maravilhosa passar aqui para vocês e para quem for ver depois. A ilustração não é para criança. A ilustração, ainda mais, ela foi evoluindo ao longo dos tempos. Antigamente, eram livros levemente ilustrados, não se dava crédito ao ilustrador nem aparecia. Hoje em dia, o ilustrador é autor, ele tem uma importância enorme dentro do livro. E existe uma troca maravilhosa nessa literatura. E cada vez mais os adultos querem ilustração. A Neide deve ter uma convidada aí que vai falar sobre isso, entendeu? Ilustração não é mérito de livro para criança ou para infantil. Ilustração é para todas as idades. Ilustração é arte. Nós temos grandes artistas plásticos que fazem ilustração para livros. É o próprio caso do André. O André é um exemplo. Ele faz um trabalho belíssimo, que é digno de uma galeria de arte, o trabalho dele. Mas, no entanto, ele utiliza o livro como plataforma, entendeu? Então, o nosso trabalho tem essa amplitude. A gente não é uma coisa, não é contar uma historinha para distrair. A gente gosta de trocar ideias, experimentar, entendeu? Ouvir o que essa velha guarda tem para passar para a gente. A gente aprendeu muito e aprende o tempo todo. E a Neide pode falar, eu contei muita história para criança, diferente da Neide, que eu fiz teatro. Então, a gente fazia oficina, a gente fazia isso como exercício. Então, tanto com a criança quanto com o adulto da terceira idade, a gente só aprende. É só troca. Então, não tem essa coisa de que você vai lá, vou contar uma historinha. Não. A gente costura junto, entendeu? É isso. Acho até que eu falei demais. Não, não, tá ótimo. Queria só dizer que a Martinha, que é autora do texto que Mercedes leu no começo, naquele livro, nesse livro aqui de Conta-Gotas, entrou aí, ela estava aí. A minha amiga Marta é linda. Ela está aí. Legal, muito bom quando a pessoa, né? Você lê um texto e a pessoa tá participando. Então, É a gente. segunda vez que eu leio esse texto dela, Mas esse livro todo é lindo, gente. Esse livro pequeno. Verdade. Ele só é pequeno de tamanho, que ele é grande no conteúdo dele, é belíssimo. Realmente, ele é muito interessante. Bom, então é isso. A partir da semana que vem eu vou continuar com esses encontros. Semana que vem vai ser no sábado, se eu não me engano, mas eu vou postar. Vai ser com uma professora maravilhosa, vocês vão adorar o trabalho o que ela faz, e ela vai contar a experiência dela na pandemia. Então, na verdade, todos os professores que aparecessem aqui iam ser unânimes em dizer que eles tiveram que se reinventar, né? Porque, imagina. Uma observação que tem a ver com você, que tem a ver com o menino Pirilampo também. A gente tem realmente uma ponte muito grande com os professores. Não preciso dizer que o Léo Cunha, que é autor desse livro, é um professor, a Eloy Bocheco é professora, entendeu? E várias pessoas desse livro aqui também são professores, e a querida Silvia Ortoff era também uma excelente professora. Então, a educação está interligada sem querer ser didática. Existe poesia e arte. Os professores têm muito para ensinar também para a gente, essa troca muito legal. Obrigada, gente. Com certeza. A Cris está dizendo que quer conhecer a sua menina e os peixes. Oba! Acabou de colocar aqui. Que bom. Ela é bizuca.
É a famosa bizuca. Bom, gente, então é isso. Eu acho que era isso que a gente tinha que falar. E é bom Por compartilhar mim, esse a gente trabalho. ficava aqui até 10 horas, né? Sem É problema. verdade, é verdade. É muito bom poder compartilhar e é legal ter começado essa coisa falando de pandemia com esse bate-papo, que na verdade é um bate-papo, que são duas pessoas que trabalham na mesma área e trabalham, fazem um projeto junto, então é uma troca realmente de experiências. Então, queria agradecer a cada um de vocês que eu não, já falei no começo, mas não sei se eu falei todo mundo. Acho que a Luciene entrou depois. Então, Teve um queria ensaio muito grande, agradecer. Neide. Teve Oi? um entre-sala muito grande, muita gente entrando, mas É, assim, as pessoas entram, nem sempre podem ficar, né? Mas as né? pessoas podem assistir depois, gente. Exato, exato, Divulguem para assistir depois a nossa conversa, que é muito boa. Vocês vão gostar. verdade. Então E é as isso, próximas lives da Neide vão ser, os próximos bate-papos vão ser muito legais também. exatamente. A partir da semana que vem, estamos aí firme e forte falando das dificuldades da pandemia, como é que a literatura ajudou nisso, como é que realmente, né, a literatura, eu acho que a gente que trabalha com literatura, que gosta de literatura, a gente tem uma coisa a mais, porque é uma maneira que você tem, uma alternativa que você vai ter. Então, eu resolvi abrir essa conversa, porque eu me interesso muito em saber. Né? É muito legal poder a gente, porque é uma maneira que a gente tem de saber como é que o outro resolveu uma situação que a gente às vezes passou e não sabia como resolver. E isso Uhum. também pode ser considerado uma coisa que a pandemia trouxe e que a gente acabou aproveitando, que é essa coisa dessa relação com as pessoas, né, a partir das suas experiências, né? Além da gente ter a possibilidade de falar com muita gente de muito longe, que a gente não poderia de outra forma, na série de lives que eu fiz, nós tivemos uma moça, uma autora de Dubai, que mora em Dubai. Qual seria a possibilidade de fazer Maravilhosa. alguma coisa com alguém tão longe? Então, também Uhum. tem esse lado da pandemia, mas é bom a gente compartilhar de como o outro conseguiu vencer a situação dramática que a gente viveu e ainda continua vivendo. Então, Continua vivendo e a gente tem que tomar cuidado porque o novo normal ainda está muito longe. As pessoas exatamente. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer agora como já passou um tempo, a gente consegue olhar para trás e já ter essa conversa que a gente já está tendo aqui agora, quando na verdade, talvez o ano passado não desse para conversar isso que nós estamos conversando agora, não tinha muito como a gente fazer. Então agora já é possível pelo menos entender o que a gente fez lá para trás, mas fora isso, tem que continuar tomando muito cuidado mesmo. Então é isso, gente. muito obrigada, Muito hein? obrigada pela presença de todos. Semana que vem, no sábado, temos um novo encontro. Fiquem atentos aí nas redes sociais que eu vou postar e vamos continuar conversando. Que é a única coisa que a gente consegue fazer para poder, pelo menos, tentar resolver alguma coisa que a experiência do outro sempre ajuda, né? No caminho que a gente está tentando trilhar por aí afora. Mas é isso. Então, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mercedes, por Obrigada, compartilhar. Lívia. Muito bom. Uma troca boa. Adorei. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Estamos aqui.